Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou Edva do canal Bistrô dos Salgados e nesse vídeo eu vou lhe mostrar o passo a passo da minha receita pessoal de uma deliciosa coxinha, sem farinha e sem fritura. E fica comigo até o final porque aqui estão todas as dicas e segredinhos para você nunca mais errar nessa produção. E o resultado, você vai se surpreender. Vamos lá para o passo a passo da nossa maravilhosa receita? Para o recheio, eu vou precisar de 600 gramas de filé de peito de frango, uma colher de chá de colorau, 2 dentes de alho, uma colher de chá de limão pepper e uma colher de chá rasa de tempero completo. O tempero completo é esse tipo de tempero aqui que vocês compram em potes, vende em supermercados. Ou você pode usar qualquer tempero aí de sua preferência. Vou precisar também de 2 colheres de sopa de vinagre. O alho eu ralei aqui, ó, pessoal, no lado mais fino do ralador, por isso que eles ficam assim, ó. Me desculpe aqui, viu, pessoal, mas dá licença aqui, ó. O negócio ficar bem temperado, porque mão de cozinheira, eita mãozinha limpinha, é a mão de cozinheira e de cozinheiro, né? Aqui eu furo um pouco para que o tempero penetre bastante aqui na carne do frango. Eu deixo descansar entre 20 a 30 minutos. E isso faz uma diferença enorme, viu, pessoal? Agora eu vou deixar descansar. Pronto, pessoal, o filé do peito de frango já descansou aqui no tempero. Antes de assar o filé do peito de frango, eu passo na frigideira com um pouco de azeite para selar, sabe, pessoal? Por que que eu faço isso? Para evitar que ele crie água quando estiver assando. Então, isso facilita muito e adianta muito o assado aqui. Um pouco de azeite aqui. E agora eu vou selar. O filé do peito de frango já está selado, agora eu vou assar no forno e o meu forno já está pré-aquecido, já tem mais ou menos uns 10 minutos, ele está em 180 graus e o tempo de forno vai ser entre 15 a 20 minutos, e isso depende muito, viu, pessoal, de forno para forno. Agora eu vou levar para assar. Peito de frango assado, agora eu vou deixar esfriar um pouco. Agora que você já sabe como eu faço o peito de frango, eu vou processar. Ele aqui já esfriou, tá, pessoal? E tem que ser filé, viu? Para facilitar o trabalho de vocês. Você pode também desfiar. Se você não tiver o processador, você pode passar no liquidificador na função pulsar. Agora aqui eu vou processar. Não processe até virar uma pasta, sabe, pessoal? O ponto é esse aqui, ó. Se você quiser rechear o seu salgado desse jeito que está aqui, vai ficar saboroso? Vai. Agora, se você quiser que ele fique muito mais saboroso, coloque esses ingredientes aqui. 2 colheres de sopa de tomate seco e uma porção de salsinha e cebolinha. Pronto, nosso recheio aqui, ó, já está no ponto. E olha só que recheio lindo. Perfeito, né? Agora reserve. Anote aí no seu caderninho. Eu vou cozinhar 1 quilo de batata doce. E eu vou cozinhar apenas com água. Pronto, pessoal. As nossas batatas já estão cozidas. E olha só como elas estão bem macias. Agora eu vou escorrer. Escreva uma dica aí no seu caderninho, porque essa dica ela é muito importante. Você não pode deixar as batatas na água, porque elas vão ficar encharcadas. Eu tirei um pedaço aqui e descasquei. E ela é muito fácil de tirar a casca. E tente tirar a casca com as batatas ainda assim um pouco quente, sabe?
E se você for fazer esse tipo de salgado para você comer com sua família, com amigos, você pode usar o garfo. Ele vai ficar amassado, mas não vai ficar bem amassado, sabe, pessoal? Ainda vai ficar com um pouco de grumos. Para que você evite isso, você pode usar um amassador de batatas. Você pode usar também um socador de amassar alho. Isso também funciona. O que é que não funciona? Você não pode passar no processador, porque se você passar no processador, vai virar um creme, algo pastoso. E o que queremos é uma massa. Pronto, pessoal, batatas descascadas. E agora eu vou passar na máquina de moer carne. E se você quer perfeição na sua massa e você for trabalhar aí com encomendas, eu lhe aconselho você investir em uma máquina dessa, porque assim os seus salgados, que não precisa de farinha, tipo a massa de batata doce, a massa do aipim, eles ficam perfeitos. E nunca se esqueça disso, o cliente, ele primeiro come com os olhos. E se você quiser ajudar ainda mais o canal, porque você ajuda assim, assistindo, dando seu like, comentando e compartilhando, isso já é uma ajuda. Agora, se você quiser ajudar ainda mais e você pretende investir em uma máquina dessa, eu tenho parceria com a Amazon. Eu vou deixar o link aqui na descrição do vídeo. Você pode clicar lá e fazer seu orçamento sem compromisso nenhum e ver o valor do frete aí para a sua região. Eu vou deixar o link na descrição desse vídeo. Pronto, pessoal, a nossa massa aqui, ó, já está perfeita. E eu já percebo aqui que ela já deu ponto. Olha só, pessoal, que massa maravilhosa. Olha só. Gente, é impressionante a qualidade da massa. Vocês vão amar. A batata fica assim perfeita. Eu vou adicionar 50 gramas de queijo parmesão. E vou finalizar com salsinha. Você pode finalizar aí ou com salsinha desidratada ou com cebolinha, fique livre. Mas antes disso, como eu higienizei a salsinha, ela fica úmida, sabe, pessoal? E aí, o que é que acontece? Se eu colocar do jeito que ela está aqui, totalmente úmida, colocar aqui na massa, pode ser que eu perca o ponto da massa. Eu não quero que isso aconteça, né? Fica cheio de talinho, olha só, pessoal. Cinquenta gramas de queijo parmesão. Não tem condições de misturar com a colher, tá? É mão na massa mesmo. Prontinho, pessoal. A nossa massa aqui, ó, já está toda misturada com a salsinha e o queijo parmesão. E agora eu vou dividir essa massa em porções de 50 gramas. E se você está aí pensando que essa massa ela vai ficar doce, que vai ficar enjoada porque é batata doce, é bem suave mesmo. Pode fazer aí e depois volta aqui e fala para mim nos comentários. Eu vou dividir essa massa em porções de 50 gramas. Aqui eu tenho 16 unidades com o peso de 50 gramas e sobrou essa porção aqui com o peso de 34 gramas. Antes de rechear e modelar, faça bolas. E escreva uma dica aí no seu caderninho. Se começar a grudar, passe um pouco de margarina, bem pouquinho, tá, pessoal? Não precisa muito não, olha só. É pouco mesmo. Pegue a porção e faça bolas. Isso vai facilitar bastante. Todas boleadas e agora eu vou rechear. E aquilo que eu já falei, se grudar na palma de suas mãos, um pouquinho de margarina. Pegue uma porção da massa,
faça um copinho. Faça um copinho e se rachar um pouco assim, ó, não se preocupe não, que vai dar certo. Eu coloquei aqui um pouco de requeijão cremoso, e você pode usar aí a marca de sua preferência. Ela é muito fácil de modelar, tá, pessoal? Você aperta com a lateral aqui da palma de suas mãos, desse jeito aqui, ó. Quando você faz isso, ela já modela, porque eu estou apertando só aqui nessa ponta, olha. E pronto. A coxinha de batata doce já está modelada. Olha só. Linda, né? E eu vou fazer assim com todas. Todas recheadas e modeladas. E sobrou essa porção de recheio aqui, que dá para você rechear mais 16 unidades. Então, escreva aí no seu caderninho. E se você me perguntar nos comentários se pode congelar, sinceramente, eu não sei. Não tenho vergonha de dizer não, viu, pessoal? Porque não é porque eu trabalho com salgados há 339 anos que eu sei de tudo. Eu nunca fiz o teste, mas qualquer dia desse eu vou fazer o teste. Por que que eu sempre falo isso? Para você deixar na geladeira de um dia para o outro ou até 3 dias. Porque isso adianta a sua produção. Porque se você for deixar para fazer sua produção de salgados no dia, você pode se atrasar. Então adiante toda a sua produção. Eu vou deixar na geladeira de um dia para o outro e agora eu vou cobrir. E o bistrô dos salgados está aqui para isso, para fazer testes e falar para vocês se deu certo ou não. Agora eu vou levar para a geladeira e vou deixar lá de um dia para o outro, até o dia seguinte. Pronto, pessoal, aqui já é o dia seguinte. E deixa eu mostrar aqui bem de perto. Ai, a forma tá bem gelada, viu, pessoal? Olha só. Firme. Aqui eu tenho forminhas de alumínio descartáveis. O tamanho dessa forminha é de 7 centímetros. A profundidade é de 2,4 centímetros e em ml é de 50 ml. Se você for fazer empadinhas e tortinhas aqui, você não precisa untar, não. No caso aqui da coxinha de batata, você tem que untar, porque a massa não é uma massa gordurosa. E eu já fiz o teste e ela gruda. Por isso que eu tô mostrando aqui o passo a passo. Bem pouquinho, tá, pessoal? Bem pouquinho mesmo, não é o óleo escorrendo, não. Pouca coisa. Aqui eu tenho um ovo. E eu removo a película, porque isso vai facilitar para pincelar as coxinhas. Eu pincelo apenas de um lado, sabe? Não precisa toda não, porque um lado aqui vai ficar na forminha mesmo. O meu forno já está pré-aquecido em 180 graus.
já tem mais ou menos uns 10 minutos. E o tempo de forno, isso depende muito de forno para forno. Então, marque aí no seu caderninho, até que todos os salgados fiquem dourados. Agora, leve para assar. Com as coxinhas ainda quentes, passe um pouco de margarina derretida. E para finalizar, eu vou usar queijo parmesão. Deixe esfriar um pouco, para que você não queime a palma de suas mãos. E aí, ó, é só colocar na bandeja e colocar aí na vitrine do seu comércio. E agora eu vou experimentar. E olha só. Solta fácil, porque a forminha foi bem untada. Deixa eu mostrar aqui bem de perto para que vocês vejam a qualidade da nossa coxinha de batata que foi assada. Gente do céu. Não. Sério. Vocês precisam fazer. Pessoal, que sabor maravilhoso. A massa da batata não fica doce, fica neutra, realça aqui todo o sabor. Que conjunto perfeito. Não, é sério. A receita está incrível. Muito boa, minha gente. Pessoal, obrigada por assistir até aqui. Obrigada pelo seu like, pelo seu comentário, pelo compartilhamento. E se você quiser ajudar ainda mais o canal, clique no botão Seja Membro ou no botão Valeu Demais. E lá você terá todas as informações. E não esqueça de deixar seu comentário abaixo e de se inscrever no canal. Até o próximo vídeo. Um forte abraço.